Glorioso é o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixais, Senhor, que caiamos em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal e sempre. Que assim seja. Ave Maria, Mãe cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita mãe sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Com a bênção, com a licença do caboclo rompimato, do Pai também do Congo, do mestre Cruzeiro, do mestre da montanha, do mestre Pai Xangô, do mestre do Oriente, possam tutelar a nossa orientação, os nossos trabalhinhos no dia de hoje. Que assim seja. Bom, capítulo 8. Bem-aventurado os que têm puro o coração. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus. Apresentaram algumas crianças a fim de que ele tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhe as mãos. Marcos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais
que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. E assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele sob os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Ou seja, bem-aventurados têm puro coração, simplicidade, coisa mais tenra, né? Mais rechonchuda, mais gostosa de pegar uma criança, né? Eu posso falar pela tia Lena, o tanto de menino que ela carrega, né, Sérgio? O tanto de menino aí, nos textos aí. Bom dia. Com não certeza. É bom? Uma casa cheia não é bom? Não é triste uma... É maravilhoso. Vazia, não é triste? Eu acredito que sim. Criança, né, faz dá um outro upper, né? Dá uma alegria. Gente. Às vezes você dá aquela coisa de você dar aquela... Tipo assim, aquela preocupa, mas ao mesmo tempo te dá alegria, te dá um conforto, né? É um espírito amigo que a gente sente que está ali, poder pegar e dar um acalanto no dia a dia da gente. Você já imaginou? Cada espírito desse pequenininho, cada criança dessa, ela tem um histórico, ela tem uma configuração do passado. Você imagina? Você pensar que você está com reis, rainhas, príncipes, ou talvez grandes pensadores, grandes pintores que estão tudo vindo aí, essa humanidade para nos reformar, para nos ajudar através dessas crianças, né? Nós entendemos que nós entendemos que nós não somos crianças mais.
não é isso? Mas para Deus nós ainda seremos eternos filhos dele, eternas crianças. Sabe? A criança, Túlio, a criança é como se é um espírito novo que chega, te traz a responsabilidade de moldar, ou de ajudar aquele espírito a se moldar, né? A se criar novamente, a se fortalecer novamente, para você dar para ele ter uma estrutura para mais para frente ele possa seguir a sua jornada, né? Seguir a sua vida e buscar a sua perfeição, buscar aquilo que ele veio buscar no nascimento, né? Aquilo que ele veio buscar na Terra, né? Das reminiscências dele, da transformação dele. A gente, quando pega uma criança, quando a criança nasce, eu sinto que é uma responsabilidade que a gente que veio para a gente, mas uma responsabilidade assim boa. É como você pegar alguma coisa que você vai assim, eu preciso ajudar a transformar, preciso ajudar a moldar o caráter, moldar a feição daquela criança, moldar ela, ajudar ela a crescer, doar aquilo que a gente tem aquela obrigação de também fazer com a criança, né? Que ela também siga os bons exemplos. É colocar ela num bom caminho, né? E ajudar ela a caminhar. É aquela mãozinha que às vezes o caboclo fala que Jesus, às vezes, está caído, aí você está ali uma mão para estendendo para poder te ajudar. E eu acredito que a gente entra a criança, ela faz a gente pegar e sentir assim, toma minha mão, vamos comigo, eu vou te ensinar o que sei, você me ensina o que você sabe do outro lado, o que você está trazendo do outro lado, e eu vou te ensinar eu vou te passar o que eu já sei, a experiência que eu tenho aqui na Terra, você me dá a experiência que você tem no plano espiritual, e vamos caminhar. Então Jesus foi sábio quando ele nos diz para a gente se assemelhar às crianças. Assemelhar. Com certeza. E ele coloca de uma forma ímpar, porque se fôssemos iguais, aí talvez a gente que busca através desses estudos, nós vamos entender que a criança é um espírito já que traz na sua bagagem passado, né? E até uma certa idade, ela ainda é criança, igual a gente leu aqui, os seus sentidos, as suas reminiscências, até os 7 anos, a criança ainda encontra, né, vamos dizer assim, entorpecida os seus sentidos, exatamente para que os pais tenham mais facilidade de moldar um novo caráter, né? Então, é lógico que a criança vai ter aqueles sonhos que a gente teve de infância, né? São reminiscências no passado, tumultuado, né? Mas com amor materno, com a compreensão de pai, vai se moldando um presente ali e buscando trabalhar esse espírito de uma forma mais laboriosa para a nova realidade que surge. Ou seja, nós estamos numa época em que muitos espíritos estão aí na Terra buscando nos auxiliar, espíritos novos, né? Novos assim, crianças, espíritos antigos, que estão aí na Terra buscando nessa reestruturação para regeneração, nos auxiliar também. Né? Ontem a gente estava estudando uma coisa muito bacana nessa parte da pandemia. Todos aqueles que morrerem, eles vão estar com Deus.
Então, o que vai ficar nessa história toda? É para nós que estamos ficando. É esse ensinamento de mudança, essa necessidade de compreensão de que aqueles que foram vão deixar, como as guerras deixaram, infelizmente, mas deixaram um poder de renovação muito grande, né? Então, assim, o que essas crianças estão vindo fermentar para nós, uma nova era. Uma nova era. Gilberto Gil falava assim, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Foi não? Foi quem? Então vai, me ajuda. Lulu Santos. Tá vendo? Lulu Santos. Lulu Santos. Tá vendo? Tem uma companheiraça ali que é... E olha que ela não trabalha com a cultura, trabalha com assistência social, tá bom. Mas a gente entende que em assuntos espirituais nós ainda somos criança. Sabe por que a gente é criança? Porque tantos conselhos dos pretos velhos, tanta orientação dos caboclos, e quando a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente fica até com vergonha de que a gente poderia estar melhor, ser melhor, produzir mais. Mas poderíamos sim. Sabe? Por que nos impede? Muitas das vezes é o ócio, a preguiça, problemas materiais. Mas caramba, o que nós vamos levar para o plano espiritual? São as experiências, são as oportunidades, estudo. O trabalho material, a gente sabe que ele é um combustível, ele é um coadjuvante para nos auxiliar na nossa reforma íntima, na nossa reformulação. Quando a gente fala assim, eu lembro quando o São Macê, então, na época, começou a trabalhar com os menininhos do universo. Meus irmãos, era uma bagunça de Coca-Cola, de bala, de pirulito. A gente ia levar várias sacoladas. Eram sacoladas. E os menininhos jogavam para cima. Não que eles não trabalhavam. Era distinto, era diferente. Hoje, digo para vocês com um pouco mais de compreensão, o trabalho desses meninos dá um fruto mais produtivo. Sabe, o trabalho desses meninos, eles conseguem abranger muito mais, porque o que acontecia? Nós ainda somos muito materializados. Aí chegava na festa dos meninos, era um tal de querer jogar Coca-Cola no outro, era um tal de querer pegar pirulito, pegar bala, ou seja, deixávamos-nos ir pelo lado material, mas o lado espiritual, que foi o cativado do nosso irmão Macê, junto com o Pai Tomé, sabe, despertou quando então houve-se a necessidade de que o pezinho de laranjeira começou a dar flores, sabe? Aí foi um irmãozinho mais ajudado aqui, outro irmãozinho ali, aí era o filho dos ventos, raizinho do sol, Pena Roxa Júnior, né? Menininhos que desdobraram, estão aí, continuam trabalhando de uma outra forma, mas estão trabalhando com essa energia juvenil, com essa energia das crianças. Me deu um upgrade nesses nossos trabalhos muito grande. Então se a gente tomar, por exemplo, o estudo dessas crianças, me remeto também aqui até Pai Tião, né? Quando a gente sofre, quando a gente passa por uma prova, é tão intrínseco que a gente se vê assim, como a gente, naquele redemoinho todo de prova, a gente está a um passo de perder a fé, a coragem, a estribeira, mas, ao mesmo tempo, tem algo dentro da gente que conforta, equilibra, dá sustentabilidade. E no passar
como no passar da encarnação, deixando de ser criança, deixando aquele medo todo do nascimento, da preocupação com a educação, com a saúde da criança, e no passar da criança para a adolescência, já que já são outros problemas, aquele problema de nascimento já não é mais problema. Então, o que nos acontece também, sabe? Quando a gente tem uma prova, a gente acha que o mundo nos acaba. É natural, é compreensível, porque a gente ainda é imperfeito. Mas, se a gente procurar buscar, como as crianças, essa solução, será mais fácil. Veja que interessante. Quando a criança faz uma pirraça, você dá uma surra nela, e dali a pouquinho ela vem na mão, igual, sabe, igual um cachorro. Você dá uma surra nele, daqui a pouquinho já esqueceu, ele vem, um colo materno. Espero que não seja o nosso caso, você tem que levar surra para a gente... mas a vida está constantemente nos dando surra, porque a gente é uma criança. Porque as provas vêm para nós, direta ou indiretamente, ela nos vem. Sabe? Agora, é necessário que a gente busque nas crianças para que o nosso orgulho, para que o nosso egoísmo, para que também o nosso melindre, ele nos torne dócil na compreensão da prova quando ela é dura. Se a gente buscar esse recurso na criança que está dentro de nós, eu acredito que a gente teremos um pouco mais de sustentabilidade. Sabe, o que acontece? No andar da vida, no andar da carruagem, a gente se sente desgastado. Eu vejo isso pelo meu pai, sinto isso, que lentamente as provas, muitas das vezes, nos deixam, sabe, muitas das vezes, não vou dizer insensível com os problemas dos outros, não é isso. Elas nos deixam medrosos, mas precavidos. A criança não. Se ela tem um perigo ali, ela entra de corpo aberto. Você vê, por exemplo, você está numa piscina, você fala para a criança, pula que eu te seguro. Beleza, ela sabe que você está ali para te segurar e ela pula. Então, quando Jesus fala assim, vem que eu te seguro. Nossa fé vacila. Nossa fé... Por que não confiar em Deus? Por que não confiar? Sim, a gente é ainda uma criança. Mas uma criança que tem um histórico. A gente tem um histórico de outras vezes que também fomos crianças, mas a gente está buscando, através desses estudos, essa pureza do coração, sabe? Essa simplicidade, sabe? Seja com os menininhos, seja com os pretos velhos, seja com os caboclos. E a hora que a gente pede assim para a gente poder buscar essa criança dentro da gente, sabe? Essa simplicidade, essa pureza de coração. Aqui nós não somos tão duros assim. Se a gente erra, é natural o erro, que a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Mas eu vou ficar amargurado. Mas eu vou ficar relembrando a amargura. Você vê que coisa interessante. Quando fala que quando a criança ela vai reencarnar, o que acontece? Os seus sentidos, de certa forma, eles são entorpecidos pouco a pouco e perde aqui, entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono. Exatamente para a gente poder esquecer um pouco aquilo que nos travou. Mas peraí, nós não preparamos no plano espiritual? Sim, nós preparamos. Nós tivemos conselhos, tivemos orientações, tivemos, muitas. Só que tem um porém. Quando a gente volta à matéria,
os laços são mais densos, são mais pesados. Assim, um certo temor, assim, um certo medo. Né? Nossa Senhora, eu vou voltar, eu vou fazer tudo errado de novo. Nossa Senhora, você está, igual a Jane sempre fala na reunião, eu poderia ficar aqui eternamente. Porra, porque você está imbuído de uma energia que é do plano espiritual. Quando a gente volta para a fornalha, que é a vida material, que você está sendo, né, preparado, testado, você treme, você fica com medo. Quando a gente está no meio dos pretos velhos, no meio dos caboclos, os menininhos, os nossos protetores, é natural que a gente se sente confortável, né, seguro mesmo. Agora, quando então a gente está na densa matéria e as decisões passam a ser nossas, que a gente vê, então, caramba, o livre-arbítrio é meu, então é hora de eu procurar, na maturidade, dar um feedback, um retorno de tudo aquilo que nós aprendemos no plano espiritual. Nós fomos bem preparados. Todos vocês, todos nós. Apesar da cabeça dura, apesar do descaso que muitos de nós fazemos com a mediunidade, todos nós fomos bem preparados. Tivemos muitas vezes no umbral, tivemos muitas vezes nos vales. Não quer dizer que nós não vamos voltar, mas estou falando pelo que passou, nós tivemos. E a razão desse esquecimento, bendito esquecimento, é exatamente para que nessa a gente possa fazer um futuro melhor, corrigindo, de certa forma, o nosso passado, resistindo às tentações perniciosas que trazemos dentro de nós, seja do orgulho, do egoísmo, do vício, da maldade, da maledicência. É um exercício, né? A gente fica até com certo... É instrutivo as palavras do Cristo, né? Pô, mas como é que os apóstolos afastavam as crianças? A gente sabe que criança faz bagunça. Quem de nós que já foi criança não fez bagunça? Quem de nós não levou um puxão de orelha, um beliscão da mãe, do pai, uma chinelada na bunda, né? Quem de nós já não levou uma correada, uma vassourada, enfim, uma reprimenda, uma corrigenda, um banquinho de pensador, um banquinho de castigo? Aí a gente se pergunta assim, caramba, qual que é a corrigenda que o plano espiritual nos coloca respeitando o nosso livre-arbítrio? É nos chamar sempre para a nossa reforma íntima, para nos estudar, para meditar, para realmente nos encontrarmos com essa necessidade de buscar a nossa melhora. Quem de nós não quer melhorar? Quantas vezes nós não negligenciamos a intuição, os conselhos dos nossos anjos de guarda, os conselhos dos nossos pretos velhos, acabou, e depois, pancada na certa. Direto ou indiretamente, o couro comeu solto, por quê? O que eles nos querem? Eles não nos querem mal, não. Os pretos velhos, caboclos, não querem o nosso mal. Eles querem o nosso bem. Eles, na verdade, nos alforriaram essa estada aqui, junto com nossos anjos de guarda, junto com os nossos protetores. E a gente ainda, como criança, a gente ainda negligencia muitas coisas simples, básicas, mas são as coisas simples e básicas que é a construção de um caráter, que é a construção do espírito, sabe? São as coisas simples e básicas que a gente, muitas das vezes, a gente mistifica achando que a modificação do espírito é algo sobrenatural. Não, muito pelo contrário. É simples como Jesus, sabe? Só que a gente emoldura, né? A gente coloca no altar de medo, de adoração, superstição. Quando a gente aprender a ser igual a criança, ter um pouco de aceitação, ou de não levar que o nosso milindre nos tire a oportunidade de aprimoramento, caramba, deixar um pouco o nosso orgulho de lado,
né? Não, tá bom, tio, então vamos lá, tio. Tantos menininhos falavam, né? Falam assim para nós, tá bom, tio, então vamos lá, tia. Vamos, então, buscar essa criança dentro de nós, mas uma criança que tem fibra, que tem elan, um elan da saudade daquilo que nos fez vivos no plano espiritual, que é amor, que é trabalho, que é compreensão. Sabe, quando a gente descobriu uma porta aberta para que a gente tenha condição de resgatar, caramba, não dá para negligenciar com essa linha de conduta, não dá. Sabe, ali eu encontrei uma porta aberta sobre a proteção, sobre o auxílio, sobre a sustentabilidade de muitos outros espíritos, para que eu, insignificante do jeito que sou, no meio de milhares de irmãos, eu pudesse me equilibrar. Então, assim, nós estamos com a faca e o queijo nas mãos, sabe? Nós estamos com uma oportunidade ímpar aí de, primeiro, alcançar uma melhora na nossa encarnação, né? Segundo, da gente poder nos retornar essa criança dentro de nós de uma forma maravilhosa, de uma forma sem os entraves dos nossos orgulho e egoísmo. Sabe, é para nós uma oportunidade de estudo, visto que nós não somos mais crianças assim no termo material, mas ainda para a ótica espiritual nós ainda somos crianças, nós somos o elo mais frágil da nossa corrente de trabalho, né? E a gente, igual você sempre tem falado, por agora a gente está buscando através desses estudos nos fortalecer, nos equilibrar, sabe? Nos adquirir condições melhores de poder ajudar dentro desses trabalhos. Eles não estão, os meninos não estão parados. Os pretos velhos, os caboclos, não estão parados. O trabalho não para, né? Se existe essa fase agora, tá certo. Então, como diz nosso irmão da vez passada, né? Como se lagarta, ela está na crisálida buscando forças para que suas asas possam ter condição de poder voar. Agora a gente precisa levar isso a sério. Mediunidade, onde for, onde estivermos, é sério. Sabe, o estudo de si mesmo é prudente, porque quando chegar a hora da nossa morte material, a hora do nosso desencarne, é somente ali que nós vamos pensar no que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer. Onde está a nossa prudência? Então, prudência é isso, é a gente buscar, por esses estudos, né, nos fortalecer essa criança dentro de nós, fortalecer essa alma dentro de nós, sabe? Mesmo que para isso a gente leve uns puxão de orelha da vida ou das nossas entidades, nossos pais. Antigamente, nos nossos trabalhos, chamava-se cacetada. Ó, vocês vão tomar uma cacetada, porque não fizeram. Nós mesmos já sabíamos, porque a gente sabe quando a gente faz ou deixa de fazer uma coisa boa e faz uma coisa errada. Caramba. Bate um pouquinho de remorso? Bate. Intimamente, bate, você sabe por quê? A gente pode esconder dos outros o que aquilo que a gente fizer de errado, o que a gente pensar de errado. Mas não pode esconder de Deus. Não pode esconder, não tem como esconder da espiritualidade. Eles estão lendo nossos pensamentos. Eles estão aí interagindo com nós de uma forma que a gente ainda tem até medo. Nossa Senhora, se eu pensar isso, nossa Senhora, se eu fazer isso. Né? Então, assim, se a gente, dentro de nós mesmos, essa honestidade, né, com a espiritualidade, com a sua mediunidade, né, buscar ter confiança nos seus pretos velhos, nos seus menininhos, nos seus caboclos, um dia a gente vai entender a complexidade desses trabalhos, né? A razão,
o porquê da junção de todos nós médiuns, de todos nós trabalhadores, né? Sob os auspícios desses mentores, né? A gente vai ter um pouco mais de compreensão no plano espiritual. E, quiçá, se de acordo com o nosso merecimento, aqui na Terra também, né? Desde que a gente entenda que mesmo sendo criança ou não, que eu acho que foi o que o Somas queria nos dizer com isso. Sendo criança ou não, eles têm capacidade de poder trabalhar. Sabe, a criança tem capacidade de trabalhar, de descobrir coisa nova. É tão bonito. Quando você vê uma criança, ela pega um brinquedinho, começa a tirar um som dele, ela começa a criar. Eu, na minha infância, as minhas gambiarras, eu lembro direitinho. Eu tinha uma didática, uma dinâmica de pegar uns carrinhos de rolimã e com aquelas caixas de pau que antigamente tinha no supermercado, de transportar laranja, de fazer um carrinho de mão, porque não precisa com perigo. Né? Fazer patinete, fazer uma opção de coisa. A gente, quando criança, didaticamente, a gente buscava uma solução. Isso, para mim, é algo que eu ainda lembro no meu passado ainda. Todos nós temos essa essência, seja de uma facilidade como criança, para amadurecer o nosso espírito. E isso reflete em mim até hoje, nas minhas gambiarras. Sabe, gambiarra que eu digo assim, graças a essas gambiarras, muitos dos que me estão ao redor tiveram a oportunidade de sair de algumas situações complicadas, graças a Deus. Sabe, talvez seja que um fio que partiu, você chega lá e descobre e põe uma gambiarra, né, Sérgio? Chega lá, põe uma cerca lá, uma gambiarra que a gente vai aprendendo. Que nós aprendemos. Show de bola, só um pouquinho, só esforçar a cabeça para funcionar, né? Você não pode desistir quando você vê a dificuldade. Quando você vê a dificuldade, você não pode desistir, né? Você tem que procurar uma solução, né? E a criança, a gente vê que ela sempre busca uma solução. Mesmo que dê errado, para ela tá certo, né? Ela tá feliz daquele jeito, né? E a gente vai aprendendo. Ó. Eu estou aqui, observando essa semana, a Biluzinha que a gente olha, você vê a facilidade que ela tem de fazer brincando, mudando as palavras, e faz uma musiquinha, eu fico olhando ela assim, nossa, faz a criança ali, inocentemente, ela pega, né, e vai cantando, e fica quase 10 minutos ali, ela vai fazendo a musiquinha uma atrás da outra, juntando as palavras. Eu falei assim, não é que dá certinho, pai, é a inteligência, né, da criança, parece que ela já vem com aquilo. O HD dela, Sérgio, o HD dela está tão fresco, você pega, por exemplo, eu fico admirado quando a Jordana coloca a Lara para fazer os bolos dela lá, né? Ela lembra das coisas assim, caramba, te pega, naquilo que você já esqueceu, você fala assim, não. É fantástico, o HD tá virgem, tá? Sabe? Eu acho assim memória que... tá mil, né? Hein? O nosso HD está assim, tá com alguns vírus, né? E aí, infelizmente, muitos desses vírus que a gente ainda traz ainda é o milindre. Sabe? E aí a gente perde muita oportunidade. Perde muita oportunidade. É. Você observa como é que o idoso ele vira uma criança. Como é que o idoso ele vira uma criança? Impressionante. Eu tomo isso pelo meu pai. Sabe? É fantástico. Sabe? É o quê? É um preparo para poder voltar para o plano espiritual. Né? Fantástico. Gente... É nessa hora, nos anos da desencarnação, que a gente vê que muitas das nossas ambições, os nossos apegos materiais, ficou por terra. Tudo é passageiro. Cara, o que nós temos? Nada de material. A gente tem tudo emprestado. Né? Tudo nos é emprestado e a gente acha que é nosso.
A criança não, a criança muitas das vezes ela brinca com o brinquedo, cansou dele. É lógico que chegar um outro menino, ela corre, ela não, é meu, é meu. É até natural da criança. Sabe? Não é? Mas ela tem. Esquece. Se eu não lembrar que tem ele, ela não pega nele mais, não, dependendo de onde está. Mas ela assimila tudo aquilo que a gente fala. Ela pega os nossos entremeios de uma forma assim, sabe? Quando a gente chega na casa do Jordano, por exemplo, a Lara chega assim, ó, você já lavou a mão? É o coronavírus, hein? Você olha assim, caramba, a menina 3 anos, sabe? E a gente que descuida tanto, a gente precisa aprender, não ter vergonha de aprender com os meninos, não ter essa vergonha de achar que a gente sabe tudo, que a gente não sabe. Deixa eu contar um caso para vocês que aconteceu com um daqueles também que foram percussores nossos, chamado Sotaí. Sotaí foi um mecânico de avião. Sotaí foi um mecânico, assim, um dos melhores que eu já vi, repito todinha. Um dos melhores mecânicos que eu já vi, gambiarreiro, assim, de separar a água na sua frente. Assim, cara, a solução vinha de uma praticidade na cabeça dele, de tal forma, aquele jeitinho de árabe dele, com aquela barbichinha dele aqui, assim. Qualquer problema, qualquer dificuldade que chegava para ele, eu sempre chegava lá com o papai, com algum problema, ele ia lá na oficinazinha dele, lá, olhava, pensava, e fazia uma solução para e dava certo. Pois bem, nesse dia, papai chegou com um carro que o Sr. Maci tinha, que era um V-Maguete azul, que a gente já andou muito com ele para a reunião, mas muito mesmo. Já foi que V-Maguete cheio de gente para as reuniões para o meio do mato. Aí, papai chegou lá com o Sotaí e falou que tinha um problema aqui, que eu não estou conseguindo, não. Aí, tá. O Sotaí olhou. Esse está complicado. Esse está difícil. Pelejou. Aí vocês vão ter que deixar o carro aí, porque... Aí, na época, já era a Sônia. Não era a Dalva, não. Dalva foi a mulher do Sotaí. Depois a Sônia ficou lá trabalhando na casa do Sotaí. Eu conheci a Sônia lá, na casa do Sotaí. A Sônia tinha um cabelão que ia lá para baixo da bunda, até era muito engraçado. Aí, nós ficamos lá com a Sônia, lá conversando, papai, aquele negócio todo. E o Sotaí ficou lá, olhando para o motor do carro, aquele negócio todo. Um dos meninos, Sotaí, não sei se foi o Rogério, ou foi o Rodrigo, disse, vem cá, esse parafuso que está solto aqui... Ah, menino, não fala assim não, que você não sabe nada. Você não sabe nada. Brigou com o menino, aquele negócio todo, e foi numa outra coisa que ele achava que era o problema do carro. Mas olha aqui, não pode ser isso aqui, não. Já falei para você sair daqui, brigou com o menino, lá de dentro nós vimos ele brigando. Quando a gente não encontra a solução, a primeira coisa que a gente faz é brigar, né? E viu ele lá esquentando a cabeça. Tomamos lá um cafezinho lá, com a Sônia, aquele negócio todo, voltamos lá, e estamos lá, o Sotaí está lá quebrando a cabeça. Aí, dessa forma, não teve como o Sotaí fugir, não. O menino voltou de novo, acho que pela 4ª ou 5ª vez. Eu estou vendo um parafuso solto aqui. Aí papai pegou o parafuso aqui assim, aí algo chamou a atenção do Sotaí para aquele problema mesmo, sabe, que o menino estava chamando. E não é que era o problema, era aquele negócio que estava solto, né? Então, assim, às vezes os meninos nos dão sinais para a solução do problema, só que o nosso orgulho, a nossa pretensão, caramba, né? E de achar que a gente sabe muito, nos chama a realidade. Quantas vezes a gente não está chateado com o irmão, brigado com o irmão, aí a gente encontra com o irmão e o filho dele na rua, tio. Aí você é obrigado a esquecer aquele milindre, porque o menino nos chamou, nos quebrou aquele clima desagradável.
Quantas vezes isso já não nos aconteceu? Né? Escutar um pouco mais o que essas crianças querem nos dizer. Escutar um pouco mais essa criança que está dentro da gente. Não transformar o problema, as nossas dificuldades, em algo que a gente não suporta. O que a gente faria como criança? A gente pergunta, os pretos velhos não deixam esse legado, né? O que Jesus faria no nosso lugar? Né? Porque é o espírito puro. Então nós estamos assemelhando a essas crianças, que para nós é a pureza de ver, de poder enxergar. Né? O que a gente poderia abraçar, abranger mais na nossa compreensão com essas crianças? Vocês que estão cercados de crianças, aproveitem. Aproveitem. Quando lá em Lavras Novas, por exemplo, quando eu cheguei para lá, a Dodora enchia a casa de criança, né? A mesa ficava assim, aquela mesa ficava abarrotada de criança, eu falei, nossa! Mas enchia a casa. Aí depois ia todo mundo embora, ficava só eu e o Fred, fazendo, não, falta alguma coisa. Não é triste, Sérgio? Não é triste, Leandro? Quando os meninos tudo vão embora, fica daquele... Não é, não é? Muito triste. A casa gente fica vazia. A gente fica doido para poder chegar no sábado para a gente descansar. Mas quando chega o sábado, chega o domingo, que não vem nenhum, você fica daquilo, nossa, cadê fulano? Toda hora você pergunta, fulano vai vir? Não, cadê fulano? Você fica procurando os meninos. Já acostumou com a baguncinha deles, já acostumou. E fora que a criança, eu acho que as crianças absorvem muito a ajuda a gente a absorver muito a energia contrária. Eles têm um radarzinho que eles captam a coisa longe. Então, quando eu observo um dos meus muito chorão, muito querendo colo, pode saber, igual essa semana, o pequenininho estava mais querendo mais colinho, mais choroso, é a conta de, canta uns 3 pontos, preto velho, para você ver, ele olha para mim, olha aquele olhinho assim de japonês, o olhinho brilha, aí ele dá um sorrisinho, eu canto uns 3 pontinhos, dou uma saravadazinha de leve, né, para matar a saudade com eles, pronto, acabou. Então, eles ajudam muito a gente a absorver a energia contrária da gente. Às vezes, já aconteceu várias vezes de eu estar cabisbaixa, meia chorosa. Eu tenho uma muito sensível, vem, tia, o que aconteceu? Não fica assim, não. Vamos sorrir? Vamos cantar aquela musiquinha? Então, eles ajudam muito. Ajudam demais da conta. Demais da conta, sabe? É uma bênção mesmo de Deus. Dá susto, né? Às vezes dá um susto, mas às vezes dá um sorriso, dá uma alegria. E a gente vai tocando o barco. E isso aí a gente acha... Eu acho que ficaria muito difícil para a gente ser esses meninos aqui agora. A gente dá vontade de bater, dá vontade de enforcar, não tem hora. Dá vontade de ficar lá no Teixeira Dias. Mas tem suas alegrias. A gente pergunta como a gente tem com os filhos da gente, né? A gente pergunta assim, o que seria de vocês sem esses meninos? Não, eu pergunto assim, o que seria de nós sem os filhos de sangue, sem os filhos de coração que Deus está me mandando? Porque eu sempre quis ter muitos filhos. E não tive, até hoje eu não compreendo por que eu não deixei esses meninos tudo vir através de mim, mas Deus deve me dar essa resposta. Então, eles vieram. E todos que chegam, eu sinto que são meus. Eu já falo com as mães, eu sei o que vai ficar muito tempo, o que não vai ficar muito tempo. Eu sei o que tem uma história comigo de passado, eu sei o que não tem. Então, o que seria de mim, sem os 3 que eu tive, que saíram do meu coração, de mim, e os que vieram, os que chegam através de outras mães e que são meus.
E o que eu aprendo todo dia com eles, entendeu? Tem uma que eu pedi perdão muito, 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 agora ela já me perdoa, ela já olha para mim. Então, tem todo um porquê disso tudo. Eu não me vejo sem esses que vieram, né? Os de sangue, nem os que chegaram e os que ainda vão chegar. Chega bem. Vai chegar, né? Chega, Helena. 5, né? Talvez vai chegar. Não, agora eu tô... Não, vai chegar. É igual, nós estamos nessa pandemia, né? Aí a gente fica assim, igual ontem o Matheus não veio. Quer dizer, essa semana ele não veio aqui. O Serginho já veio ontem. Mas quando esse pega e não vem, a gente fica reclamando. Não, os meninos não veio, os meninos não veio, né? Aí a gente sente muita falta deles, né? E igual a gente sente falta dos meninos que a gente olha. Mas os filhos da gente é assim, de sangue, né? É muito especial. É com isso que a gente, né, aprende a conviver, aprende a formar uma família, né? A fazer as mudanças dentro de uma família que é necessária. Adaptação. É com os filhos da gente que a gente vai moldando uma família. A gente vai construindo uma família com eles. E quando eles não estão em casa, a casa fica vazia. A gente sente muita falta. E se a gente não aprender com os filhos, nós vamos aprender com os netos. Oxalá queira Deus, Lena, que os que você não teve de filhos, você possa ter com esses meninos ou com os netos. Né? Direto ou indiretamente. Né? Direto ou indiretamente, aqueles que forem necessários fazer parte do nosso caminho, eles virão, naturalmente. Sabe, seja por sobrinhos, né? Direto ou indiretamente. Na verdade, a gente aprende, igual você falou, com eles, quando a gente está chateado, quando a gente está triste, né? Eles têm um condãozinho mágico ali. Ô, gente, vou falar para vocês, como é tão bonito de ver uma criança, igual a gente vê a Lara, por exemplo, ela beijando os pés do Salino. Oh, é muito bacana, sabe? Ela puxando a docilidade do Valtinho quando a Lara fica do lado dele. Meu companheirinho, é doce. É doce demais. Você vê ali um idoso de 70 e tantos anos, uma criança ali chamando, é doce. É muito bacana de ver, sabe? De poder sentir. Igual eu converso muito com a Solange, né? O netinho dela é assim... Também. É muito especial, né? Então, de repente, ele dá uma dentro assim, eu falo, não, aí eu falei, não, você vê, bem que fulano falou, que caboclo falou, tá lá ele dando uma lição na gente, e assim são eles. Só que a gente também não pode esquecer, eu sempre procuro não esquecer esse fato. Tem hora que eu sou até muito dura, sou muito dura com eles, porque são crianças, são puros de coração, sim, mas são espíritos velhos, muito velhos. Então, tem alguns que trazem, assim, a gente observa um desvio de caráter, né? Então, você tem que pegar mais pesado naquela parte ali. Então, você estava falando aí, eu estava lembrando do Pai Tomé. Uma vez que meu sobrinho foi na reunião, ele já era rapaz, ele já devia estar com uns 14, 15 anos. Aí o Pai Tomé, na hora que ele estava saindo assim, o Pai Tomé chamou ele de volta e falou um tanto de coisa para ele. Eu peguei, olhei assim, aí o Pai Tomé virou para mim e falou assim, você está olhando? Eu não estou falando para ele aqui, eu estou falando para o espírito dele. E passou uns meses, meu sobrinho passou por uma prova muito dura. Aí, toda vez que eu vou conversar com os meninos,
Então, eu penso muito nessa lembrança que eu tenho do Pai Tomé. A gente não está falando para ele ali, às vezes a gente está falando para o espírito que está ali, e realmente, quando eles param, que eu falo, peraí, que eu seguro a mãozinha abaixo, que muito raro eu conversar com eles na minha altura, eu abaixo para conversar com eles dentro do olho deles, aí eles ficam macho comigo. Então, assim, eles olha, que abre o olho, aceita, e toda hora, na hora que vai fazer a mesma coisa, o que eu falei, eles lembram. Então, assim, procuro não esquecer disso, que são uma doçura? São a minha alegria? São. Mas são espíritos velhos, não estão aqui de brincadeira, então tem a maldade sim, e precisa sim de uma mão para poder auxiliar, entendeu? É como você falou, eles não vieram parar aqui à toa. Eu também não estou com eles à toa, né? Verdade. Sabe, essa compreensão é que vai amadurecer nesse espírito, né? Aquela lembrança do certo e do errado, né? Teve um livro que a gente estava lendo, eu não lembro o nome do título do livro, mas eu sei que o menino nasce num berço espírita e de tanto foi a mãe, falar para o menino André Luiz, falar para o Chico Xavier, né, cultivar no espírito esse menino, e esse menino, então, ele adquire a mocidade e acha que já é independente e quer sair de casa, e realmente sai de casa. Ele vai para os Estados Unidos, e lá, então, ele se promiscui, ele torna-se um homossexual, né? E a mãe, então, constantemente liga para ele, né? Aí, meu filho, como é que você está? Você está seguindo os caminhos direitinho? E o menino fala, o menino não, o jovem, o adulto já fala para ele, mãe, a senhora tanto me ensinou da lei de ação e reação, tanto a senhora me falou desse bendito André Luiz, desse bendito Chico Xavier, como vou fazer uma coisa errada? Né? Não é por eu ser homossexual que eu estou errado, né? Então, você vê, a semente fica, e eles vão levar eternamente, igual um professor, né? Serginho pode dizer melhor do que eu, né? Olha que bacana, você na maturidade dos seus anos, chega um menino para você, aqui, você está lembrado de mim? Você foi meu professor, aquele negócio todo, né? Olha você ver que bacana, né? Quantas vezes, Leandro, você não encontra um adolescente na rua que já passou pelos seus braços educativos? Fica, não tem como, sabe? Da mesma forma somos nós. Eu hoje lembro direitinho do meu professor de catecismo. Olha bem para vocês verem, na época, catecismo, né? Um cepa do negão, mas gente boa, de um coração, magrelo, se você vê. Ele parecia um André da Solange, magrelão alto assim, sabe? E a gente nunca esquece daquilo que nós tivemos de instrução, de orientação. Então, é nossa obrigação também de passar por essas crianças também. Sim, compreendo com você, que tem hora que a gente tem que ser duro, né? Por exemplo, você vai pegar um menino que já tem uma tendência nociva de falar mentira ou de roubar, por exemplo, as coisas, e você descobre essas pequenas nuances, é necessário sim um pulso firme, sabe, para poder ajudá-lo ali a endireitar. Ele vem com essa finalidade, passa pela gente, exatamente para poder aprender a endireitar o seu espírito, porque senão vai cometer os mesmos erros. Eu sei que tem hora que o castigo é duro, sabe, mas às vezes Pois é, gente. Cortou ali, mas tem hora que
a gente não quer esse castigo duro que a vida nos dá. Mas é necessário para nós crescer, para nós aprender, para nós, no dinamismo da vida, sair dessa modorra que a gente muitas vezes nos colocamos, sabe? Então, esse chamado no dia de hoje, a gente buscar nas crianças, buscar nas coisas novas, nos ajuda até mesmo a colocar informações novas na nossa cabeça, porque a gente começa a ficar um pouco preguiçoso. Às vezes o Alzheimer, por exemplo, é o quê? É a falta de ideias novas, de raciocínios novos. Então a gente fica só com aquilo que nós prensamos do nosso passado. Então, assim, essas energias novas, a gente tem medo. Qual de vocês, qual de nós, no início desses trabalhos, nós ficamos com dúvida de pegar no celular e fazer direitinho e interagir nessa linha de estudo que nós estamos fazendo? Nós tivemos medo, dúvida, até hoje nós temos. Mas a partir do momento que a gente descobriu, tudo ficou mais fácil. Tudo fica mais fácil. Né? Quando você descobre que uma criança que tem um temperamento mais arredio, mais bravo, mais nervoso, e você consegue cativá-la, conquistá-la, e talvez orientá-la mais e melhor, você se sente uma gratidão, um agradecimento consigo. Sabe, você está vendo que ali algo, talvez, do seu passado, ele está ali passando um pouco de cimento, ou um algodão, ou uma fita isolante, está melhorando. Então, vamos aprender com as crianças também. Afinal de contas, a gente é uma criança perante nosso Pai. Sabe, a gente, às vezes, eu falo isso por mim. Eu quero que vocês me entendam que eu estou falando muitas vezes por mim. Tá certo? Onde nós fomos parar com essas crianças? A gente foi parar com crianças que têm paralisia cerebral, que morro de saudade por estar fechado lá, sabe? Sempre estou aí rezando pelo meu filho lá, que negócio todo, mas onde é que nós vamos parar? Né? Crianças com paralisia cerebral, né? Crianças que estão ali por uma força da espiritualidade buscando a sua melhora. Né? Assim, se a vida foi dura, né? Dando a eles essa dureza reencarnatória, mas recheou de flores ao lado, sabe? Para poder tornar mais dócil a reencarnação. Então, assim, não vamos deixar que o amargor da velhice nos tira a docilidade da criança que trazemos dentro de nós. Quando, então, a gente entende que o câncer instala em nós, quando a amargura, né, a raiva, né, busquemos na criança, então, essa melhora, né? A gente, na alegria, a gente vê nos hospitais os palhacinhos, as crianças indo lá visitar as pessoas com câncer. Esse é o remédio. Esse é o remédio. Sabe? E o bom, sabe o que é? A criança não vem com bula. A gente tem que descobrir. Sabe? E às vezes a gente tem que ser criativo nessa dinâmica de ajudá-los e também de sermos ajudados também. Sabe? Esse é o desafio. É descobrir naquela criança difícil aquela condição melhor de ajudá-la e de ajudar nós mesmos. Aí a gente vai estar preparando um pouco melhor o nosso espírito. Né? Vamos ver. O que eu estava falando é tudo. Moldar essa criança, né? Trabalhar, preparar essa criança para a vida, assim como nós fomos um dia preparados por nossos pais, né? Acho que é responsabilidade de pais e mães, né? De família, de dar uma educação para os filhos, para a criança, né? Para ajudar ela a superar as dificuldades por onde ela vai passar, né? Aqui na Terra, né? Na carne. Então, acho que é responsabilidade e obrigação de cada um, de todos os pais, né? Todos os familiares,
de ajudar esse espírito a passar as provas que ela tem de passar, né, aqui pela terra, na carne. Acho que é obrigação nossa, como pais, como tios, avós, né, mães, né, de ajudar esse espírito. E a gente ajudando ele, a gente está ajudando a gente mesmo. Né? A gente está fazendo por a gente mesmo, que com eles a gente aprende muito. A gente vai observando, né? As crianças, a gente aprende muito. Deixa eu lembrar uma história aqui que tem uma época, até bombou muito na internet essa história. Uma mãe e uma criança, né? E a criança começou a aparecer com uma bicicleta. A mãe achou aquilo bonito. Eu ganhei a bicicleta. Aí depois ele começou a aparecer com dinheiro. A mãe pegou aquele dinheiro e fez as suas necessidades. Nunca procurou, sabe, interagir com a criança, de onde ela buscou esse dinheiro, essa bicicleta e tudo aquilo que ela ia aparecendo dentro de casa. O tempo foi passando, um belo dia, a polícia chegou e falou: olha, seu filho está preso. Seu filho está preso. A mãe foi lá desesperada visitar o filho na cadeia. Está lá o menino chorando atrás das grades. Chamou ela pertinho para ela, né? No que ela colocou o ouvido entre as grades, a criança mordeu a orelha dela, de tirar a orelha fora, e ela sangrando, ela falou assim: olha, se eu estou preso aqui, a culpa é da senhora, porque a senhora, na época que eu comecei os meus desvios, a senhora não interagiu comigo, não me corrigiu, não me deu a oportunidade de eu poder me remodelar, sabe? Então, assim, realmente, muitas dessas crianças, a responsabilidade é nossa, sabe? A responsabilidade começa dentro da nossa casa. Né? Não vamos achar que a responsabilidade é do professor. Tá aí, os professores estão parados. Eu já vi muitos da internet, muitos professores, assim, até rindo da situação, porque os pais agora estão arrancando os cabelos. Né? A responsabilidade é nossa, de poder orientar, de poder nos conduzir, né? Passou de uma certa idade, sim, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, né, desses adolescentes, seguir os seus caminhos, cada um tem a sua responsabilidade de arcar com as consequências, como nós arcamos com as consequências daquilo que nós estamos fazendo, né? Mas o ensinamento que meu pai deixou, o ensinamento que minha mãe deixou, está aí, está dentro de mim. Sabe, é algo que é meu, isso não se perde. Toda vez, então, é chamado dentro de mim aquela criança que foi puxada pela orelha pelo meu pai, pela minha mãe, de caráter, de hombridade, de prestatividade, de boa vontade, sabe? Está aí, está latente. Isso a gente não perde. Agora, não vamos deixar de aprender com as crianças. Não vamos deixar. Sabe, a gente tem muito que crescer com essas crianças. Sabe, Jesus foi muito, muito sábio com as crianças que se assemelham às crianças. Não são aquelas, igual a Helena falou, as crianças que já têm um passado delituoso. É que se assemelha com as crianças. Então, assim, nós estamos abarrotados de crianças aí para a gente poder aprender com elas. Né? Esse cabeça dura que nós somos, né? A gente vê muitos avós, né? Estão ali do lado dos seus netinhos, né? Buscando reaprender aquilo que eles não tiveram com seus próprios filhos, né? Essa oportunidade de crescimento, de interagir, sabe? É bacana, é bom estudar isso. É gostoso da gente poder ver no dia a dia essas crianças nos auxiliando na nossa jornada, nos tornando mais dóceis. Sabe, igual a Helena falou, da gente esquecer um pouco os nossos problemas, elas nos ajudam. Daqui a pouquinho você já até esqueceu os seus problemas. Maria. Mas não vamos chorar da Maria agora, não, né? Não, é só para ela vir arrumar um negócio aqui.
Ela é auxiliar técnica. É ali, né? Ô, Túlio, Então, nesse A nossa contexto, salvação. Sem Maria, só colocar uma coisa, nesse contexto que vocês estão colocando, me vem algumas questões. Uma delas é o seguinte, que uma criança, independente da ligação biológica, né, filho das minhas entranhas ou não, vai ter sobre a nossa responsabilidade uma criança, né, um cuidar de uma criança, é ad eterno. Ao meu ver, né, do momento, eu penso igual a Lena. É interessante não saber que a Lena pensava desse jeito também, não. Quando eu olho uma criança, eu já falei com vocês algumas vezes, isso não é de agora, não é de 20, 30 anos para cá, eu sempre fui assim. Eu não consigo ver uma criança assim, é uma criança, muita gente fala assim, é um livro, né, um caderno de páginas brancas, e que a gente vai escrever. Eu não vejo assim. Eu nunca vi, na verdade, nem antes mesmo de estar professando a doutrina espírita. Eu sempre vejo o seguinte, a criança, ela traz uma bagagem, ao meu ver, a criança, sim, ela te pede, me dá um caminho, me dá um limite, sabe? Ela cresce, o adolescente do mesmo jeito. E eu penso o seguinte, o que acontece? Muitas vezes, você comentou aí, a gente tem visto aí até pelas redes sociais, os pais simplesmente desesperados, que as crianças hoje estão em casa, né? E aí, muitas vezes, o que muitos fazem? Pega seu filho, põe na escola e fala, cuida que eu não dou conta. E esquecendo que, ao educar, né? Por exemplo, eu como mãe, é responsabilidade minha, do arcanjo, enfim, é nossa responsabilidade. Não só nós diretamente, os pais, mas também, assim, a gente precisa das outras pessoas, do tio, do avô, enfim, as pessoas nesse conjunto. Mas, realmente, a partir do momento que por exemplo, a minha filha, ela vem nesse âmbito familiar, aqui nesse CERN, eu sou responsável por ela, não ter quanto arcanjo, né? Mas eu entendo também que a criança traz uma bagagem, e, ao meu ver, não é só eu ensinar também, eu aprendo muito. Isso que vocês estão comentando aí. Quando a gente observa as coisas que as crianças têm feito, você fala, como assim? De onde que traz esse conhecimento? Né? De onde que traz essa expertise para a vida? Como assim? Então, na verdade, ao meu ver, o crescimento, eles crescem conosco, tudo bem, mas a gente também cresce muito com eles, muito. E, para mim, filho, né? Quer dizer, filho, não só criança, mas adolescente, enfim, jovem, enfim, é pelo resto da vida. E essa relação é uma relação tão profunda. Quantas vezes nós vemos mesmo no nosso próprio trabalho, né, lá no morro, por exemplo, às vezes chegam aqueles espíritos entristecidos, muitas vezes até embrutecidos, né, revoltados, e aí quando você fala, olha quem está do seu lado, sua mãe, sua avó, então, enfim, para a gente ver a ligação que a gente tem, a nossa responsabilidade. Ela é ad eterno. Não é só para, meu ver, até 12, 13, 14, não, é ad eterno. E compreender que aquela criança que está ali, 2 meses, 3 meses, 1 ou 2, 3 anos, é isso que a Lena estava comentando. Né? Muitas vezes são espíritos antiguíssimos, né? E que tem coisas que vão ser moldadas, mas, ao mesmo tempo, quantas coisas que essas crianças, esses espíritos, nos trazem de aprendizagem. Quantas coisas nos trazem? Se a gente se permitir, quanto que a gente cresce ao conviver com uma criança. Do mesmo jeito que a Lena está falando, você sabe que minha mãe, durante muitos e muitos anos, cuidou de crianças, né? Trabalhava numa creche, depois chegou no ponto que ela começou a cuidar dos filhos daquelas crianças que ela cuidou quando eram bebês, vai por aí afora. E minha mãe fala isso, gente, como? Né? Cada criança traz toda uma bagagem, umas características muito, né, provavelmente específicas, o quanto essa troca é necessária. Então, quando Cristo fala isso aqui no dia de hoje, né, deixa que a gente tem que ter, né, trazer essa pureza da criança, para mim é nesse sentido mesmo, sabe? De estar aberto, de se permitir aprender, de se permitir errar, como você falou, sem melindres. Se o Túlio vira e fala, Jane, não é assim, não, o Túlio falou isso comigo, eu não gostei. A criança não tem isso realmente, igual você falou, eu posso chamar a atenção da Maria Eduarda agora, nesse momento, posso ficar brava com ela por algum motivo. Não vai demorar segundos que ela já vem, já está resolvido. Então, eu aprendo muito com a minha filha com relação a isso. Ele tá, não guardar mágoa, ficar com raiva, com rancor, mas como
você falou, a gente não vai levar nada disso. O que nós vamos levar, o Preto Velho sempre fala isso. Os Preto Velho, que eu tenho aonde trabalhar com ele, né? O pai Josué do Cunha sempre fala isso. A única coisa que nós vamos levar é uma maletinha com as nossas ações, nossos pensamentos, as nossas atitudes. Mais nada. Então, meu ver, é nesse sentido que esse capítulo fala, sabe? Vamos aprender a ser menos denso. Vamos compreender mais, vamos ser mais puros no sentido de escutar o outro, de entender que eu tenho as minhas limitações, de entender que nós estamos na busca do ser de perfeito, melhorarmos, fazermos essa reforma íntima, sabe? Então, ao meu ver, vem ao encontro dessa questão que nós estamos discutindo a semana inteira, né? Quem é Deus? O que nós estamos aqui? Então, isso é o estudo hoje com esse tema, se toca nesse sentido, sabe? Que vai em conta tudo que nós estamos passando. Olha aí, nós temos que voltar. Eu estava falando com o Arcanjo ontem, nós voltamos muito mais para dentro da família, estamos convivendo mais, é isso? Pai, mãe, filho, irmão, essa convivência, tendo visto a pandemia. Quantas coisas nós podemos tirar das nossas vivências que Deus nos permite? Verdade. É muito bonito, é muito fantástico. Verdade. Eu posso comentar uma coisa, Túlio? Pode. Pegando um gancho aí na fala do Serjão, da Jane, essa questão de moldar a criança, ou seja, troca de experiências, né, entre filho, pai, mãe. Uma das coisas que eu acho interessante é que no próprio livro Planeta Terra, em Transição, quando você fala aí da questão do que os pais estão aí pirando com os filhos em casa, às vezes, muitas vezes, sem saber o que fazer ou como fazer, né? Ou como fazer. O próprio livro diz o seguinte, que uma das transformações do planeta tem que ser na educação. Uma das transformações. E eu vejo muito isso, sabe? Que muitas das vezes a bagagem dessa educação, ela é toda jogada na escola, ela é terceirizada. E esse momento está sendo muito ímpar, muito importante, que vai de encontro a uma fala do professor Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte, que a escola só vai ser a segunda casa quando a sua casa for a primeira escola. E agora, esse redemoinho que a gente está nele, esse furacão, está mostrando o quê? Que todos nós temos que voltar para a família, né? E quem tem filho tem que entender que a primeira escola é a casa, igual você falou. A gente começa a entender os limites dos nossos filhos, ou criar limites, igual a Lena falou, com ver alguma tendência ruim, o que fazer, como fazer, né? Essa questão que ela falou aí de abaixar e ficar na mesma altura da criança, vários psicólogos estão orientando isso, falar num tom baixo, baixar, olhar no olho da criança, conversar com ela. Então isso é muito interessante, olha para você ver. E as coisas vão caminhando, mesmo a gente achando que não, para uma transformação, sim. E a primeira transformação que está envolvendo nós aí é voltar-se para a família. Porque muitos de nós, naquela correria do dia a dia, naquela confusão do materialismo, sabe? Às vezes a gente... O filho, igual você falou, essa questão do parafuso. Às vezes os próprios filhos estão nos indicando indícios de que algum parafuso está solto, alguma mola está bamba, e a gente, às vezes, passa batido, né? A gente deixa as coisas escaparem. E se a gente parar para pensar e ouvir, às vezes a gente pode estar até amenizando um problema igual dessa mãe aí que você falou, que deixou as coisas entrarem em casa de maneira que para ela às vezes era uma coisa normal que estava acontecendo, mas que serve de exemplo para a gente, que vê se toda normalidade ela é boa ou ruim, e a gente só vai fazer isso com um olhar crítico, um olhar não crítico, pensando o que fazer, né? E essas questões agora tá trazendo isso para a gente aproximar dos pais, da mãe, quem tem, aproximar dos filhos, dos sobrinhos, talvez, não sei.
e cada um encontrar aí um meio de melhorar alguma coisa que não estava boa ou fazer surgir situações para que as coisas sejam construídas, né? Nesse moldar, igual o Sérgio falou, nessa formatação, que muitas das vezes os meninos, eles já vêm, todos nós já viemos com a bagagem, sim, ou boa e ruim, né? Todos nós temos. Mas essa parte ruim, às vezes, ela precisa de muito esforço da gente, né? Muito esforço para a gente fazer um novo caminho, uma nova construção. E nós precisamos do outro para fazer isso. Não é, a gente não vai fazer sozinho, porque a gente vive em sociedade. E começa onde? No lar, na família, com a esposa, com o filho, com a filha. Igual você falou aí dessas questões de ouvir, às vezes a Ana Júlia, com 5 anos, ela me dá um banho de sabedoria que eu falo, meu Deus, o quanto que eu não sei nada. E o Samuel, às vezes, igual aquele no estudo de quinta-feira, o Samuel falou, pai, você poderia ter falado isso, eu escutando ele falando de ciência comigo, sabe, que ele ama muito ciência. Falando assim da evolução, falei, que isso, cara, eu nunca pensei nisso. Você vê, ele tem 14 anos e fala com propriedade de história e de ciências, coisa que eu não concordo com ele. Eu não tenho a capacidade de concorrer com o Samuel em história e ciência, porque ele fala com propriedade. E pra você ver, isso o cara tá interessado em descobrir, não é eu que tô falando assim, porque às vezes a pessoa fala, é filho de professor, o cara tá... Não, ele tá descobrindo sozinho. E a mesma coisa a Ana Júlia. A Ana Júlia explica as coisas pra gente, às vezes, do meio que a gente tá nele, ou das coisas que estão acontecendo, e fala, poxa, isso não é de agora. Então a gente começa a enxergar isso, coisa que a gente às vezes não enxergava no cotidiano, na correria, e a gente começa a ficar mais sensível. A sensibilidade, ela fica mais apurada, não que eu seja, seja perfeita, mas a gente começa a observar mais, ter mais sensibilidade. E essa sensibilidade só é percebida quando a gente consegue parar as engrenagens que estão correndo demais, passa assim, essa engrenagem tem que andar um pouquinho melhor. Porque se o relógio corresse muito, a gente ficava perdido, né? O relógio vai ali no ponteiro dos segundos, no ponteiro dos minutos, e ele vai fazendo o tempo de maneira mais tranquila. E às vezes a gente quer ultrapassar esse tempo e não observa tanta coisa boa que está no nosso entorno, ou tanta coisa que a gente teria que estar trabalhando para mudar e que faz parte da nossa obrigação. Igual o Sérgio falou, a gente tem a obrigação, sim, de tentar ajudar esses espíritos. E isso é importante. É só isso aí que eu queria comentar. E feliz vai ser de nós se a gente conseguir, nessas crianças, a gente aprender, deixar o nosso orgulho de lado, a nossa cabeça dura, Sim. né? E a gente aprender mesmo, né? Essa docilidade das crianças de uma forma que nos ajuda a formatar mais ainda o nosso espírito, né? A razão dos nossos estudos é exatamente isso, né? Por mais e por mais que a gente estude, a gente ainda nem começou a arranhar ainda nos ensinos de Jesus. Quando ele fala amar e perdoar, quem de nós pode dizer que a gente sabe amar? O que a gente entende por amor? Perdoar, né? Capacidade de perdoar, de olhar até mesmo para uma criança e ter vontade de desganar a criança, talvez seu passado está ali junto com aquela criança. Um dos dois deve se perdoar. Esse é o exercício que nós pedimos a Deus, nosso Pai, para a gente poder sair dessa encarnação mais forte. É duro, às vezes, é duro porque nosso orgulho, a nossa teimosia de achar que nós somos maiores e melhores. Não somos não, meus irmãos. Somos não. A gente realmente ainda é uma criança
aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a compreender os ensinos de Jesus da forma mais simples possível. Né? Vamos nos assemelhar a essas crianças. Vamos buscar essa criança dentro de nós. Não vamos deixar que a amargura da mocidade, da velhice, nos tira essa criança que está dentro de nós. Né? Antigamente a gente corria no braço de papai e de mamãe, pedindo a solução das nossas lutas. Ah, papai, mamãe, eu machuquei, me ajuda, me socorre, me dá colo, me dá carinho. Hoje nós somos pais. Hoje nós somos pais. Onde a gente vai buscar força para a gente poder sair dessa situação que muitas vezes é complicada, porque nós tornamos essa situação complicada. Onde buscar essa força? Onde buscar? Talvez nessa criança que está dentro de nós, essa criança talvez está aí, o que Jesus quer nos ensinar, né? Buscar essa criança dentro de nós. Vamos buscar essa criança dentro de nós da forma, sabe, igual a gente estava comentando, a Jane reforçou, sabe, sem o melindre, sem a amargura da mocidade, sem a amargura da velhice, mas com a docilidade das crianças. Eu acho que nossas vidas vão ficar mais amenas, né? Se a gente buscar nessas crianças apoio, amparo, sustentabilidade, esteio para a nossa vida. Que é dinâmica, né? Igual nós falamos para vocês, a gente vai ficando velho, idoso, vai ficando mais criança ainda. E é isso. É transformar a vida da forma mais leve possível, para que a gente não adoeça pelas doenças da neurastenia, né? Da brutalidade. Como o Preto Velho sempre adorava falar, né? O dócil sempre vence. O dócil sempre vence. A criança é dócil. Pode ir lá que eu vou pegar. A criança é dócil. Entrar que eu pego. Então, assim, que Jesus possa nos dar força para a gente poder buscar essa criança dentro da gente. Que Jesus possa nos dar força para que a gente, velhos, como a gente, idosos, vividos, mas o que é uma encarnação perante a eternidade? Quantas vidas, quantos nascimentos nós não tivemos? Quantas vezes nós já não nos fomos crianças um dia? É transição, é nossa transição. Né? Nós estamos caminhando aí para uma idade mais madura, né? Vamos levar essa criança junto que está dentro de nós? Vamos levar aquele sorriso, aquela brincadeira. Igual a Helena falou, vamos cantar com as crianças, vamos cantar. Vamos cantar. Se o dia está duro, vamos cantar um pouco. Pega umas pedrinhas no chão ali, vamos brincar com aquelas coisas simples que as crianças brincavam. Ah, não, a gente quer algo complicado. Para quê? Para que a gente quer algo complicado? Vamos trazer um pouco essa juventude dentro de nós, né? Para a gente poder chegar nessa idade mais ameno, mais tranquilo. Você vê que a criança... A Helena falou, realmente, a criança é um esteio que nos dá esse quilate de esquecer os nossos problemas e adquirir força para a gente poder continuar vivendo. É isso que a gente espera, continuar vivendo, sabe, mais ameno, mais ameno. Né? Vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa, gente? Eu gostaria de... Bom dia, né? Que eu não devo... Bom dia! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E nessa fala, né, de todos vocês aí, que foi, né, ímpar para o que nós estamos vivendo hoje,
Eu vejo que agora eu fiquei com 2 crianças, porque os filhos são crianças eternas, e que como Deus é sábio, como Ele coloca na vida da gente pessoas para ajudar, a gente mesmo para aprender, e principalmente, né, a quem ama educa, né? Então, às vezes a gente briga, a gente brinca, a gente dá a atividade para cada um tem que fazer, responsabilidade, que antes éramos 4, agora somos 3, mas e às vezes eu nunca deixo de falar, né? Como que, se o seu pai estivesse aqui, como que seria, como que a gente faria? Vamos resolver isso? Por quê? Nós construímos uma família, né, há 25 anos, né, que eu estava com o Dalmar, então nós construímos uma família pensada, nós pensamos, nós planejamos, abaixo de Deus, é lógico, né? Então, tudo aqui agora vai seguir o caminho onde que 2 pessoas pensaram em construir um futuro, uma vida para a família. E a família, enquanto tiver um da família, vai existir um rastro. Aí você já sabe, é daquela família, é aquela família, é aquele cerne, né? É aquele grupo. Então, assim, graças a Deus, com toda, como se diz, eles são levados? São. Eles, de vez em quando, fulano, puxa a orelha, puxa, mas no final das contas, a gente vê como que a gente está conseguindo pautar as coisas, as obrigações, o carinho, não deixa de ter carinho, mas deixa de ter obrigação, deixa de ter ensinamento, porque a catequese, a primeira catequese, ela começa dentro de casa. E isso eu estou sentindo, a cada dia que passa, a saudade é grande, mas eu estou sentindo a força que vem de Deus, que vem da união que foi o meu matrimônio, e que a gente dando continuidade a essa estrutura familiar com as crianças. E aí eu agradeço também a todos que me amparam, seja professor, seja mestre, né? Seja tios, irmãos. Então é muito importante mesmo essa concepção de você enxergar o que você trouxe para o mundo, o que você está fazendo com as pessoas que vieram para a sua responsabilidade no mundo, e como que você vai fazer daqui em diante. Mas como a gente tem muita fé, e como a gente teve muito ensinamento, e continua escutando os ensinamentos, né, de todas as pessoas que estão em torno da gente, a gente consegue ver que a caminhada vai fluindo, e Deus vai nos abençoando, né? Se Deus quiser, né? Família, né? Amém. Amém, né, minha filha? E é isso. E a gente vai aprendendo, né? Com essas crianças que estão aí do seu lado, né? Elas não vieram com bula. Elas não vieram com bolo, não vieram com receita. Vieram com uma história que a gente tem que descobrir. Né? Às vezes é duro, igual o Serginho falou, às vezes a Lena falou. Mas ninguém falou que era fácil. Nós abraçamos essa cruz e a gente precisa abraçá-la com amor. Né? Deixa rastro, deixa história, deixa tradição, sabe? Deixa raízes. Né? Mas a gente precisa abraçar com amor, sabe? Eu sei que seguir o Cristo não é fácil, seguir os seus ensinamentos não é fácil, sabe? Deixar o nosso orgulho cabeça dura não é fácil. É algo que a gente precisa exercitar diariamente. Mas o que nos pede aqui nessa mensagem é para que a gente possa se assemelhar com as crianças, ser dócil aos ensinamentos de Jesus, né? Ser dócil aos ensinamentos de Jesus, sabe? Porque quando, então, a gente voltar para o plano espiritual, que nós vamos voltar, isso aqui não é nosso, isso aqui é passageiro. Nós vamos morrer um dia, o nosso corpo, essa carne aqui, isso vai morrer. Isso é ponto. Isso é ponto. Isso vai morrer um dia, vai morrer. Aí nós vamos voltar para o plano espiritual igual crianças de novo. Né? E reaprender de novo. Isso é progresso, isso é evolução. Isso é trabalho. Né? Então, assim,
dentro das nossas raízes, dentro das nossas energias, que Jesus nos dê força para a gente poder aprender com essas crianças, né? Que tem muito trabalho pela frente. A gente está vendo muita criancinha aí se desvirtuando pelas drogas, né? A gente está vendo muitas criancinhas aí, sabe, realmente com problemas educativos, carentes de uma linha de conduta que os possa amparar, sabe? É sim obrigação nossa, sabe? Poder levar eles a algo que possa dar a eles um pouco mais de equilíbrio e sustentabilidade. Seja uma palavra amiga, um abraço, um carinho, um aperto de mão, um brinquedo, uma roupinha, uma palavra amiga. Cativar essa criancinha e buscar sempre essa criancinha dentro da gente. Bacana, gente? Todo mundo em paz? A gente podemos dar alguma pergunta? Tá mudo o seu microfone. Não, só tô falando que não. Tudo bem, graças a Deus. Você como filho, também está ensinando sua mãe. E aprendendo Essa preta velha que está aí do seu lado aí, tem história, tem raízes profundas na sua alma. Algo que você ainda não consegue relembrar. O porquê, a razão de ela ser a sua mãe e vocês estarem juntas. Todos nós. Maridos, esposas, filhos, filhas. Tudo está certinho, tudo tem um porquê. Está tudo certinho. Não vamos deixar que a nossa cabeça dura, ela muitas das vezes nos tire a ótica de Deus que está dentro da gente, o Cristo que está dentro da gente, né? Do certo que está dentro da gente. Nós não precisamos sofrer mais. Aquela vareta que o professor utilizava nas nossas mãos para poder aprender aritmética, matemática, nós não precisamos disso mais. Quantas vezes papai me colocou no canto para poder fazer tabuada, né? Hoje a gente tem um recurso aí da internet, hoje a gente tem um recurso, sabe, dos próprios pais com mais paciência. E assim é. Sabe, a gente vai aprendendo a ser mais dócil, né? Mas, ao mesmo tempo, mais enérgico também. Tá bom, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa dar por encerrado o nosso estudo de trabalho no dia de hoje. Isso é o quê? 1h30 de estudo, de trabalho, né? Não é nada, não arranhamos um capítulo, uma mensagem, mas que, ao mesmo tempo, nos dá um pouco de material para a gente poder pensar, né? Dessa criança que está aí, dentro de nós, nos ajudando, na mocidade nos ajudando, na idade madura e na velhice, né? Então, nós vamos pedir a Jesus licença, aos espíritos amigos, né? A oportunidade, primeiro, da gente agradecer, ter nos dado a oportunidade da gente estar junto, em pensamento e coração, com esses menininhos do universo, com esses pretos velhos queridos que tantos nos acompanham, com esses caboclos, com esses mensageiros, com esses elementares, que nunca partam de nós, por favor, porque ainda nós somos eternas crianças buscando aprender. Que Jesus possa abençoar esses nossos trabalhinhos, com a bênção, com a licença do nosso querido amado Pai Tomé do Congo, do nosso querido amado Caboclo Primato, nosso amado Mestre do Cruzeiro, nosso amado Mestre Pai Xangô, nosso amado Mestre da Montanha, nosso amado Mestre do Oriente, o nosso querido amado Pai Moacir, Pai Antônio, Pai Salvino, e todos os nossos guardiões e todos os espíritos queridos que tanto nos auxiliam no nosso trabalho íntimo que nós trazemos buscando a nossa melhora. Que Jesus possa abençoar a todos. Pai nosso que estais no céu, Senhor, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ensine a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixais, Senhor, que caiamos em novas tentações. Mas livrai-nos, Senhor, de todo mal e sempre. Que assim seja. Ave Maria, Mãe cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Senhor. Que assim seja. Jesus possa sempre abençoar e nos guiando sempre. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, ficam com Nós é que Deus. agradecemos. Bom dia a todos. Bom dia, Fê. Deus. Fica com Deus também. Deus abençoe. Bom dia, Deus. Com Deus. Obrigada. Bom dia para todos também. Fica com Deus. Com Deus Fica com também. Deus. Um abraço a todos, um ótimo domingo, ótima Bom semana. dia, gente. Com Boa Deus. semana. Até domingo. Fica com Todo Deus. mundo. Com Deus. Como é que está, Sérgio?